Meu nome é Anne Beatrice e hoje nós vamos falar sobre a ressignificação das nossas crenças e como isso atua no nosso processo de cura. Bom, a gente já viu até aqui que todos os nossos sintomas físicos, nossos processos emocionais, eles vêm, na verdade, de uma questão mental. Todos os nossos pensamentos são os gatilhos para que aconteçam as nossas questões emocionais e as nossas questões físicas. Há, na verdade, aí uma somatização, né? Então, uma das ferramentas que a gente utiliza nesse processo, logo depois dessa análise, né, física e emocional, onde estão os meus pensamentos, quais são as minhas crenças que me trazem a ter esse tipo de emoção e esse problema físico. Quando a gente descobre tudo isso, o que a gente faz com isso depois? O que a gente faz com essas descobertas, com essas autodescobertas? A gente vai trabalhar esses processos mentais que criam esses gatilhos emocionais e físicos. E é nesse trabalho desse processo mental, quando a gente mapeia os nossos pensamentos negativos, os nossos pensamentos que são baseados em crenças sociais ou crenças familiares que não são as crenças que eu quero para mim. Quando a gente trabalha tudo isso, a gente consegue atingir as outras camadas que são atingidas por isso. Então, um exemplo que eu costumo dar é que se a gente não muda o nosso pensamento, é como se a gente tivesse querendo, eu colhi laranja a minha vida inteira, né? Vamos dar um exemplo aqui com as frutas. Eu colhi laranja a minha vida inteira, e aí de uma hora para outra eu resolvo que eu não quero mais laranja para minha vida, eu quero agora morangos. Só que eu vou conseguir morangos se eu continuo plantando, semeando, usando a semente da laranja? Não, vai nascer laranja. Então, se eu quero mudar os meus resultados, que são os meus sintomas físicos, as minhas emoções e até os meus resultados mesmo de financeiro, os resultados dos meus relacionamentos, como eu me relaciono com as outras pessoas, como eu me relaciono com o meu trabalho, com as minhas limitações. Se eu quiser uma mudança nesse lugar, eu preciso mudar os meus pensamentos, porque aqui é uma das partes das somatizações e é uma parte que a gente consegue alcançar. A gente precisa mudar a nossa vibração através de hábitos, através de alimentação. Então, tudo isso influencia nos nossos pensamentos. Se eu quero ter uns pensamentos mais tranquilos, se eu quero fazer uma mudança de pensamento dentro de mim, uma mudança da minha mentalidade, eu também vou precisar trabalhar a minha vibração. Mas hoje a gente vai falar aqui das questões de mudança de pensamento. Você também pode começar com uma mudança interna, com uma conversa com você mesmo, com afirmações positivas. A palavra tem poder. O que eu costumo dar de exemplo de que a palavra tem poder é que quando a gente fala para uma criança, não faça isso, a criança vai fazer aquilo ali. Se alguém te diz a sua vida inteira que você não consegue falar em público, há grandes possibilidades de você entender isso como a sua própria verdade. Mesmo que você goste, queira muito passar a sua sabedoria para várias pessoas, você não vai conseguir falar em público porque a sua vida inteira você assumiu isso como sua verdade. Então, a gente precisa mudar o que aí? O meu padrão de pensamento. Entende? Se a vida inteira as pessoas te dizem que você não tem paciência, que você é uma pessoa impaciente, sua família te diz, sua mãe te diz, seu companheiro de trabalho te diz, e você resolve querer ser uma pessoa mais paciente, você vai precisar trabalhar isso dentro da sua mente. Não, eu tenho paciência, assim, em alguns momentos na vida, ninguém é uma verdade só. Não existe uma verdade só. Todos nós, todas nós temos a capacidade de sermos aquilo que nós escolhemos ser. Só que essa mudança começa na nossa mentalidade. Entende?
Então, nesse processo, a gente descobre os seus sintomas físicos, descobre os seus sintomas emocionais, descobre as suas crenças que te levam a ter tais emoções, e a gente mapeia isso para poder trabalhar através da ressignificação, que é a técnica que eu vou conversar com vocês hoje. Eu vou começar contando uma história que foi apresentada para mim num lugar, e eu achei muito interessante essa questão da ressignificação nessa história. Bom, uma mulher chegou para um terapeuta dela e contou que ela se sentia muito rejeitada, que ela não se sentia amada, que ela não se sentia amada pelo seu companheiro, que ela não se sentia... nunca ela achava que ela era o suficiente. Ela sempre achava que as pessoas estavam ali tentando aproveitar dela ou tentando ter algo em troca dela, mas nunca era por amor. Então ela sempre sentia esse vazio relacionado a isso. E aí o terapeuta começou a conversar com ela sobre como era a relação dela com a mãe e como era a relação dela com o pai dela, né? Só que ela contou que a mãe dela, dela ter nascido, né, antes dessa mulher que estava contando essa história ter nascido, a mãe dela perdeu um filho com 4 anos de idade. E aí depois, quando a mãe dela teve ela, eles passaram, né, os pais passaram por essa dor do luto, foi muito dolorido para a mãe. Ela conta que a mãe nunca falava da criança, né, anterior, do irmão dela que morreu com 4 anos de idade. E ela notava que a mãe não gostava de carinho. A mãe não demonstrava carinho e não gostava de carinho. Então, quando ela chegava perto da mãe, a mãe sempre afastava ela de alguma forma, ou a mãe olhava para ela com desdém. Isso é o que ela contava. E aí o terapeuta parou e falou assim: eu entendo o que você está me contando e eu fico imaginando aqui a dor que a sua mãe sentiu quando perdeu o seu irmão. E a dor que ela sentia todas as vezes que ela precisava se afastar de você para não sentir esse amor de novo, porque doeu muito nela. A dor que sua mãe sentia todas as vezes que ela tinha que esconder de você todo o amor que ela sentia por você, porque ela não podia demonstrar esse amor. Já tinha doído muito uma vez. Ela não queria que doesse de novo. Então, nesse momento, a mulher desabou em choro. Ela ficou gelada. E o terapeuta percebeu que ele tinha conseguido ressignificar aquele momento para ela. Nunca na vida nós temos uma visão só. E o que é ressignificação? A ressignificação, como vocês puderam ver, é uma nova interpretação dos fatos na nossa mente. Aquela mulher achava que a mãe dela não dava carinho a ela porque a mãe dela não gostava dela, e quando na verdade aquilo era uma verdade que ela tinha construído para ela na mente dela. Aquilo era o que ela tinha interpretado das atitudes da mãe dela. A mãe dela não demonstrava carinho? Isso era fato, mas por que ela não demonstrava carinho? Ela construiu na cabeça dela que era porque a mãe dela não amava ela. E levou isso para as outras relações. A questão é que nunca a gente vai saber o que se passa na mente do outro. Por mais que ele exponha isso, o que ele pensa, o que ele acha, a gente nunca vai saber o que está por baixo daquilo ali, o que está por trás daquilo ali. Então, quando a gente vai para cima de outra pessoa com um pensamento já pronto sobre as atitudes dela, isso é uma coisa que a gente tem que ressignificar em nós, na nossa mente, porque a gente não entra na mente do outro. A gente não sabe o que acontece na mente do outro. O que esse terapeuta fez foi uma tentativa bem-sucedida de ressignificação. E é isso que nós podemos fazer a partir do momento em que a gente percebe
que a gente não pode saber o que vai na mente do outro, que não há só um ponto de vista sobre uma situação e sobre uma atitude. Quando a gente passa a não ser tão egocêntrica, a gente enxerga que há mais interpretações do que só a nossa. E isso é uma forma de curar as suas questões emocionais, porque você vai mudar o seu pensamento sobre aquilo que se passa na sua vida. Uma pessoa, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, uma pessoa que tem crises de ansiedade quando vai falar em público. Voltar lá na questão de falar em público. Por que essa pessoa tem crise de ansiedade? Ela chega na frente daquele público e ela construiu para ela que todo aquele auditório está ali julgando ela, que todo aquele auditório está ali já pronto para ouvir ela e julgar o que ela está dizendo. Ela está pondo o propósito dela tá depois do julgamento das pessoas. Qual é o propósito daquela pessoa que vai ali falar em público? É mostrar para outras pessoas todo o aprendizado que ela tem, algo que ela quer contribuir para todas aquelas pessoas. Mas ela está botando como prioridade, o foco dela ali tá no julgamento que as pessoas vão ter. Porém, como ela pode ressignificar isso? Eu vou imaginar que aquelas pessoas ali, que aquela multidão estão todos dispostos a me ouvir. O que eu vou contribuir para aquelas pessoas é muito mais importante do que um ou dois que possam me julgar. Eu não sei qual é o tamanho do ego de cada uma de nós, mas as pessoas não ficam ali o tempo inteiro dispostos a nos julgar. Na maioria das vezes, as pessoas quem tiver que aproveitar o que você diz, vai aproveitar, e quem não tiver que aproveitar, não vai aproveitar. Se o seu propósito é agregar alguma coisa, então você precisa focar no seu verdadeiro propósito, na sua missão, e não no que o outro está julgando ou deixando de julgar. Então, a ressignificação, ela traz um foco numa visão menos agressiva daquela situação, numa visão menos, que doa menos em nós naquela situação. Assim como foi na menina que não se achava amada, e assim como é na mulher que tem medo de falar em público. Há ali a necessidade de focar numa visão muito menos dolorosa para nós, uma visão que nos traga um pouco mais de paz, um pouco mais de força de vontade de mudar. A mesma coisa quando você está no trânsito, que alguém passa e te dá uma fechada no trânsito. Você fica muito chateado, bravo, irritado, xinga a pessoa porque você já imagina que ela não teve atenção. Não está prestando atenção. Mas e se aquela pessoa está passando ali rápido daquele jeito para socorrer o filho dele que está acidentado na escola? Ou a mãe dela, que teve um AVC em casa? Olha como muda a visão e como muda o sentimento que você vai nutrir ali naquele momento. Você passa a ser mais solidário. Isso é trabalhar a empatia. Quando a gente trabalha somente a nossa visão dos fatos, a gente não está sendo empático. Empatia é você sentir aquele fato com a visão do outro. E que a visão do outro pode ser, na maioria das vezes, não é a sua. A sua visão é a sua visão. O que você está sentindo em relação àquela atitude do outro é a sua sensação. Mas pode ser que o outro não tenha tido essa intenção que você está imaginando. Há muito mais por trás da atitude do outro, assim como há muito mais por trás das nossas atitudes. Muitas mulheres esperam que as mães sejam mulheres superpoderosas. E é por isso que a gente se frustra tanto com as atitudes das nossas mães e dos nossos pais. Porque na maioria das vezes nós esperamos deles muito mais do que eles podem nos dar. Eles são seres humanos, assim como nós. A nossa mãe é mulher, assim como nós. Ela falha, assim como nós também falhamos. Somos espíritos,
seres espirituais vivenciando a humanidade, vivenciando estar em corpos humanos. Então iremos falhar sempre, é através das falhas que nós aprendemos. É através dos erros que nós aprendemos. Então a gente precisa olhar para os nossos erros de uma forma muito mais tranquila, de uma forma de aprendizado, e não como o fim das coisas. O erro não é o fim, o erro é um aprendizado, uma oportunidade de aprendizado. Então a ressignificação é isso, é a gente mudar o foco. Primeiro a gente precisa reconhecer que nossa visão não é a única, que a nossa visão é a nossa visão. Tá? Que há mais visões sobre uma atitude, sobre um fato, sobre um comportamento, do que somente a minha. Depois a gente vai trazer para nós uma visão menos dolorosa sobre aquilo ali. A gente vai trazer para nós um porquê menos doloroso. Por que a pessoa está fazendo aquilo ali? Ela está fazendo para implicar comigo? Não, ela pode estar fazendo porque é uma dor que dói nela também. E aí, a terceira atitude a ser tomada é passar a fazer esse processo de ressignificação em vários lugares da nossa vida. Passa a fazer esse processo de ressignificação mais vezes. Você vai se livrar de várias cargas emocionais que você mantém há muitos anos da sua vida e que te trazem processos físicos, dores emocionais. Trabalhando a nossa mente e como a gente mentaliza os processos da vida, a gente traz uma nova visão, uma nova emoção e uma nova sensação física sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, uma das técnicas muito importantes a serem usadas é essa, é a ressignificação dos fatos na nossa mente. Então, eu espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, para a gente poder trabalhar cada vez mais técnicas sobre essa cura interior, para que a gente possa saber o que fazer quando a gente descobre essas questões emocionais dentro de cada uma de nós.